Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no grupo de estudo Filosofia e Literatura. Escrito entre 41 e 49 d.C., durante o exílio imposto pelo imperador Cláudio, o Tratado sobre a Ira pode ter tido como fontes o Sobre as Paixões do filósofo estoico Crisipo, do século III a.C., assim como a obra de outro estoico posterior, Posidônio, do século I a.C., chamado o espírito mais universal que houve na Grécia desde a época de Aristóteles. Sêneca, como senador, teria repetidamente se posicionado contra a concentração do poder no império. Ele descreve a ira como a mais tenebrosa e desenfreada das paixões. O texto teria sido dedicado ao seu irmão mais velho, e assim começa. Você me pediu, novatos, para que escrevesse sobre como a raiva pode ser mitigada. Temos aqui, então, para dialogar com a gente, professor Aldo Dinucci, da Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem, Aldo? Como vai? Muito obrigado pela presença. Esqueci de tirar o som, de colocar o som. Obrigado pelo convite. Estamos aí novamente. Muito obrigado. Eu vou ler aqui um trechinho do Da Ira, então. Diz o seguinte: por isso, a ignorância sobre as coisas, ou a presunção, é que nos torna iracundos. Por que admirar que os maus façam maldades? Qual a novidade que um inimigo seja nocivo, um amigo te ofenda, um filho cometa um deslize e um escravo erre? Fábio dizia que a pior vergonha para um general era: como não pensei nisso? Eu considero mais vergonhoso para um homem. Pense tudo e espere tudo. Até mesmo nas pessoas de boa conduta há aspereza. Então, Aldo, nós estamos aí nesse contexto, né, pós-socrático, vamos dizer assim, né, em que nós estamos vendo várias escolas fazendo análise da alma, né? Então temos platônicos, epicuristas, peripatéticos, todos pensando as paixões. Inclusive o Sócrates é citado, né, em alguns momentos. Por exemplo, aqui. Por isso que Sócrates disse ao seu servo: açoitar-te-ia se não estivesse irado. Então, o próprio Sócrates aparece, né? Queria que você falasse um pouquinho desse ambiente, por favor. Então, é um momento, né, em que eles estão desenvolvendo esse conhecimento sobre a alma humana, que anteriormente não ocorria. Se sabe hoje que, de certa maneira, Platão foi um grande descobridor, né, da alma humana. Porque antes de Platão, a alma humana não era vista como algo que concentrasse as funções do sentido, do pensamento. Era, no princípio, no período homérico, era simplesmente a psique era vista como algo que revolava do cadáver logo após a morte do herói, e era basicamente como se fosse uma mariposa num tronco, né, que uma vez que você sacode, ela aparece. Então ela se referia a ela só durante a morte de um grande herói. E de Platão em diante, os filósofos começaram a estudar a alma humana. E, obviamente, começaram a estudar as paixões. Essa discussão em Platão e Aristóteles é incipiente se comparada com a discussão dos estoicos. Então, os estoicos fazem uma verdadeira taxonomia das paixões. Para eles, as paixões são muito importantes, porque eles, ao contrário de Platão e Aristóteles, eles têm uma compreensão epistêmica das paixões. Quer dizer, a contraface das paixões é o assentimento a um juízo. Que pode ser um juízo falso, aí, nesse caso, uma má paixão, os estoicos, né? Um juízo verdadeiro, nesse caso, uma boa paixão. Bom, então nós estamos nessa sociedade, que é uma sociedade guerreira, né? Temos o Calígula, o Cláudio, e ele vai falar ao contrário, né? Ele está falando em autoexame, em disciplina, em exercício, em paciência. Ele, na verdade, está fazendo uma crítica cultural aí, meio escondida? Como é que é? É uma boa pergunta. Eu nunca me perguntei contra isso. Na verdade, culturalmente, era sempre bom para os imperadores parecerem magnânimos, né? Tanto que nós temos aquele famoso episódio de Júlio César, que perdoa todos os seus opositores, todos não, muitos dos seus opositores, senadores, né? Que ele acaba sendo morto por eles. E temos outros episódios semelhantes naqueles que são chamados de bons imperadores. E os maus imperadores eram justamente aqueles que
se deixavam vencer pelas próprias paixões, né? Então, não é exatamente uma crítica ao contexto cultural, mas seria uma crítica ao modo de ser de certos imperadores tirânicos. Isso aí já se encaixa no pensamento político dos estoicos, especialmente do estoicismo imperial, que se voltava abertamente contra esses maus imperadores, que eram passionais, que não eram republicanos, que eram perversos, né? Que não respeitavam a libertas, né? A parresia, a libertas, a liberdade de questionamento político, a parresia também, no sentido semelhante. Então, nesse sentido, a gente pode entender como uma crítica política aos imperadores brutais, né? E passionais, como, por exemplo, como Calígula, né? Ele sofreu por causa do Calígula, especificamente. Né? Sim, obrigado. Bom, então nós temos aí um debate sobre a própria natureza da ira, né? Ele vai dizer que a ira não é natural, né? E temos todo aquele debate entre nomos e physis, né? Para o Epicuro, pelo que eu entendi, seria impossível abolir a ira porque ela é natural, intrínseca. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que significaria isso, que a ira não é natural. Quando os estoicos falam de algo é natural ou é não natural, eles querem dizer estritamente que é racional. Então, o que eles estão dizendo aí é que a ira não é racional, certo? Então, não que não ocorra naturalmente. Inclusive, o Epiteto faz a distinção de catafíssim, que é segundo a natureza, e physios, que é naturalmente. Então, algumas coisas ocorrem naturalmente, mas não são segundo a natureza. Ocorrem corriqueiramente, né? Mas não são segundo a natureza. Então, nesse sentido, a ira seria uma paixão corriqueira, que ocorre inúmeras vezes, mas o fato dela ocorrer inúmeras vezes não a torna racional, nem desejável, nem nenhuma dessas coisas. Certo? Isso porque, para os estoicos, a fonte número 1 é a racionalidade, né? E não a sensibilidade, como para outros filósofos. Isso aí vai ser matizado, e já é matizado em Sêneca, de Posidônio em diante, né? Porque Posidônio vai reconhecer uma potência, uma capacidade irracional da alma humana, pela qual os humanos buscam o reconhecimento, buscam o prazer, evitam a dor. Mas, igualmente, isso ele vai seguir mais uma vez os estoicos, isso não torna as paixões segundo a natureza. E, no sentido estoico, não torna as paixões racionais. Certo? Então, ocorre naturalmente, nós temos uma capacidade natural para sentir esses impulsos, esses pré-impulsos, né, passionais, porque toda paixão vai defender, em última análise, do sentimento, mas, apesar disso, essas paixões não são intrinsecamente racionais, não são racionais. Não são segundo a natureza nesse sentido. E esse conceito de natural também não, de razão não é o iluminismo, né? Não estamos falando do empirismo do século XIX, né? É uma mistura de, como é que é? Ar e fogo? Então, quando a gente fala de razão no estoicismo, a gente tem que se remeter, em primeiro lugar, para o conceito de logos heraclítico. Então, eles retomam essa noção do logos heraclítico, que é um fogo artífice, que no momento prévio da criação do mundo, né, ele se encontra totalmente só. É uma inteligência pura, um fogo artífice que se basta. Daí ele serve de exemplo para o sábio, né? Porque ele é feliz, completo, se basta na solidão. É claro que nenhum sábio vai jamais ser como um fogo artífice nesse sentido, né? Porque, por sermos humanos, a gente tem a precisão de amizade, embora não tenha necessidade. Eu não sei que vai brincar com essas palavras, né? Teremos precisão de algumas coisas, mas não necessidade delas. Mas vai servir de paradigma, né, para que o filósofo seguir. Então, em determinado momento, esse fogo, esse logos, que é a razão que governa o mundo, a inteligência, eu prefiro inteligência porque interliga, não é a razão de raço que divide, e essa inteligência divina, que também é fogo, artífice, ela tira de si a água, e a partir daí são gerados os elementos e cria-se o mundo, né? E esse fogo artífice vai repousar em cada coisa como semente. Aí, nesse momento, a alma do mundo passa a ser pneumática, nessa mistura de ar e fogo que você mencionou,
que vai animar todos os corpos que existem no mundo, as pedras, as plantas, os animais e os humanos. Cada qual uma alma pneumática. Até para os estoicos, até as pedras, por assim dizer, têm uma alma, que seria a composição física dos minerais e tudo mais, né? Então, nesse momento, essa substância pneumática governa o mundo, né? Porque o Logos ele sai como se fosse um dramaturgo. Daí a gente pode entender essa metáfora de uma dramaturgo que os estoicos usam. O dramaturgo cria a peça e depois, quando a peça está sendo encenada, ele vai para a coxia, que se fala, né? Para trás do palco, né? Deixa o drama se desenrolar e apenas assiste. E ele só volta novamente à tona ao final da peça, né? No momento da conflagração, quando o universo está envelhecido, né? Porque o universo, nesse sentido, é como um animal com corpo e alma, e a alma do animal é o somatório das substâncias pneumáticas de todas as coisas que existem. Então, ele precisa ser renovado. Então, o fogo que estava adormecido como semente em cada coisa, estava na coxia do espetáculo, né? Ele incendeia tudo novamente e o mundo se reduz mais uma vez a ele mesmo e ele compõe um novo drama. O drama se repete e a peça se repete. Demais, incrível. Tudo misturado, né? Metafísica e tal. Bom, aparece muito, né? Passa muita impressão que ele está falando também do efeito social da ira, né? Porque ele está falando também de relações, né? E eu fico fazendo fico tentando entender que esse refrear da ira teria alguma coisa a ver com o princípio da lei, né? E hoje, por exemplo, a gente vê que o Estado, talvez, ele possa barrar alguns abusos, né? De poder e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão social, né? Porque ele é muito preocupado com a comunidade, de certa forma, né? Exato. Partindo dessa última frase sua, para os estoicos, o cosmos é como uma cidade. E essa cidade é uma comunidade, é uma koinonia. Então, a cidade humana é um reflexo, né, imperfeito da cidade cósmica. Eu vou enfatizar isso porque há esse erro comum que alguns comentadores cometeram, de dizer que os helenistas não pensam em política, que política só pensava Platão, porque quando cai a polis, não há mais por que pensar em política. Isso é um grandíssimo erro, porque a política continua para além da polis, né? Política imperial, né? Política do helenismo, política romana e por aí vai. A política não termina de forma alguma, né? Porque temos todo aquele jogo dos senadores e tudo mais, né? Então, eles continuam discutindo politicamente essas questões. E Platão, Sêneca, ele é herdeiro de Posidônio também num sentido, que é a doutrina da Era de Ouro. Esse é um ponto que o meu aluno Joelson Nascimento desenvolveu no doutorado dele, agora já é doutor, né? Que nós estávamos investigando, que é o seguinte: os estoicos, de Posidônio em diante, pelo menos, o mundo tem uma Era de Ouro, uma Era de Prata, uma Era de Bronze e uma Era de Ferro. A Era de Ouro seria como o Jardim do Éden, sabe? O humano ele vive no estado ideal, o universo é jovem, o humano ele não tem vícios, porque vive ao dia, né? Ele não acumula capital. O Sêneca é um dos primeiros a falar sobre o efeito daninho da acumulação de capital, né? Então, o humano ele vive de caça e coleta, não acumula capital e não tem, portanto, espaço para vícios. Então, ele é virtuoso de modo forçado, por assim dizer. E, nesse momento, como ele é virtuoso, não há necessidade da filosofia, certo? Mas o mundo vai envelhecendo. Lembra que eu falei, né, que é um animal, né? Então, ele vai envelhecendo. E, quando o Sêneca fala, ele fala na perspectiva da Era do Ferro, né? Do pior momento da humanidade, né? No momento em que a violência passa a ditar suas normas e os vícios abundam por causa da acumulação, certo? O desenvolvimento técnico permite a criação de novos vícios, como a gente vê hoje em dia, né? As drogas variadas, né? A internet, tudo isso nos dá a oportunidade, né?
de desenvolver vários vícios, né? E novos vícios que seriam totalmente inéditos, impossíveis há um século atrás, por exemplo. Você não podia estar viciado em ver internet há um século atrás, por exemplo, ou nada do gênero, e nem em drogas sintéticas e por aí vai. Então ele fala a partir dessa visão do homem de uma era de decadência, uma era na qual a filosofia se torna necessária justamente porque o mundo está velho, o mundo está decadente, e os deuses percebem isso, né? E dão para o humano a filosofia como fosse um remédio, um fármaco, para ele combater, remediar, né, essa velhice do cosmos, essa inevitável lassidão, essa inevitável decrepitude cósmica. Então, nós que somos seres da decrepitude cósmica, precisamos da filosofia como para remediar essa decrepitude que ocorre não só no cosmos, mas em nós mesmos. Sim, então tem esse efeito comunitário também, né? No livro 1, né, ele vai debater entre várias coisas o que seria, né, a raiva e tal, mas ele tem uma frase interessante, que alguns acham que a ira pode ser usada como uma arma, né? Ele diz Aristóteles que algumas paixões, se faz bom uso delas, são armas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da ira moderada e de como isso aparece em outras filosofias. Aristóteles separa a paixão, né, da razão. Então, enquanto os estoicos fazem uma conexão, uma íntima conexão, estabelecem uma íntima conexão entre ambas. Então, não é surpresa que, para Aristóteles, seja possível essa ideia de uma moderação da ira. Mas, do ponto de vista estoico, não é. Porque a ira, ela é resultado do assentimento a um falso juízo. E qual é o falso juízo? O juízo de que é necessário se irar. O juízo de que é necessário se vingar. Por exemplo, Hitler, né, ele fez justamente isso. Ele evocou a ira contra os judeus na Alemanha para começar o Holocausto. Então, a ira, por si mesma, é uma força irracional. É claro que você pode manipulá-la, desde que você não esteja você mesmo afetado por ela, certo? Você pode manipular as pessoas, você pode evocar a ira na alma das pessoas, você pode conduzir as pessoas à ira, à revolta, mas isso não faz das pessoas senão massa de manobra, certo? Então, eu não vou nem entrar em política internacional, mas a gente está vendo que maravilha que os americanos estão fazendo em prol do mundo agora, né? Certo? Quer dizer, isso não tem nada a ver com a justiça que eles pregavam, certo? Então, isso envolve um grande grau de manipulação. Então, a ira é um excelente modo de você evocar a ira das pessoas, um excelente modo de você manipulá-los. A gente tem visto isso aqui na política nacional nos últimos anos. Né? Uma parte considerável da política consistiu em evocar a ira das pessoas. Ira contra o comunista, ira contra o fascista, e isso tudo é manipulação, no fundo. Isso não promove esclarecimento, isso promove embrutecimento, né? É guerra, certo? É uma forma de usar as pessoas como peões num tabuleiro. Então, os estoicos partem desse ponto de vista. Não é bom fazer isso. É feito, com certeza. Ocorre naturalmente, ocorre corriqueiramente, certamente. É a melhor coisa que há? Claro que não. Claro que não. Porque, na verdade, o que ele está dizendo, isso já entra no livro 2, né, onde ele vai dizer assim: a ira a nada se atreve por si mesma, mas com a aprovação da alma. A paixão não é para ser movida pelas aparências, mas permitir e se entregar ao movimento fortuito. Então, o que você está dizendo é isso, é como se fosse um mau julgamento. Exatamente, é um mau juízo. É um mau juízo. Quer dizer, você não é tomado pela ira, a não ser que você dê livre curso a essa paixão. Para Sêneca, para Posidônio, para Epiteto, você naturalmente é afetado pelo impulso da ira. Isso nos ocorre enquanto animais. Mas essa ira não segue seu curso, obrigatoriamente, porque para isso depende do nosso assentimento.
certo? Então, da mesma forma que o impulso sexual. Todo mundo tem impulso sexual. Mas seria absurdo dizer que ele teve um impulso sexual e pôs esse impulso à frente e está justificado por isso. Não dá, porque a gente sabe o quê? Que o impulso sexual depende do assentimento. Não é verdade? E da mesma forma, a ira depende do sentimento. A vontade de agredir alguém depende do sentimento. A não ser que a pessoa esteja em estado de insanidade, ela está dentro das regras comuns da humanidade, que, segundo as quais o ser humano age segundo sua vontade, vamos dizer assim. Ele precisa dar sentimento ao que está acontecendo, para uma determinada ideia, para que ele se ponha em marcha. Certo? Então, é nesse sentido. Obrigado. Então, no livro 3, ele está pesquisando, né, a origem da ira, né, e talvez a mais importante é o sentimento de injustiça, né? Então ele chega a dizer que o sábio estaria o tempo todo irado e infeliz porque ele vê vícios e erros por todo lado, né? Então não valeria nada ser sábio, né? Então ele vai pensando em prevenções, digamos assim, vai trabalhando a prevenção, né? Ele vai falar então como não incidir na ira, né? Como nos livrar dela, como retermos uma pessoa irada e aplacar essa ira, mas ele vai fazendo então esse estudo minucioso, né? Por exemplo, como não incidir na ira, vendo seus aspectos negativos, seus efeitos, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa terceira parte terapêutica, vamos dizer assim. Essa é uma parte que já Crisipo tratava no livro dele sobre as paixões. Tinha um capítulo 3 chamado a Terapeia, né? A terapêutica, que era uma parte que tratava justamente dos remédios, né, para você curar as paixões. E o Sêneca vai na mesma direção. E sempre está partindo de uma concepção crisipiana, segundo a qual o juízo ao qual damos assentimento para a ira, e para qualquer paixão ruim ou boa, é uma proposição conjuntiva. O que é uma proposição conjuntiva? São duas proposições ligadas pela partícula E, pela conjunção E. Então, essa proposição seria desse tipo. Algo é o mal e preciso fazer tal coisa em relação a isso. Há um mal presente e no caso da ira seria assim: essa pessoa me fez o mal e preciso me vingar. Certo? E aí tem dois pensamentos em relação a isso. Como você deve remediar? Primeiro é dizer que a coisa não é o mal. Isso é difícil, o Crisipo percebeu, porque quando a pessoa está nos primórdios da ira, ela está achando que aquilo que está despertando nela a ira é realmente o mal. Uma pessoa passa por você e não te cumprimentar, ou você não recebeu o seu devido valor, certo? Por algo que você fez. Você percebe isso como mal, porque uma das capacidades da alma humana, por exemplo, é o Timóteo 10, que é a capacidade de se irar, né? de clamar pelo seu próprio valor, clamar pelo reconhecimento do seu próprio valor, certo? Então, se você disser que não é o mal a pessoa não te cumprimentar, isso não vai fazer efeito para Crisipo. Qual é o efeito? Qual é a primeira coisa a ser feita? É tentar deter a ação. Tipo assim, tá bom, isso é o mal, mas você xingar a pessoa e ser grosseiro com ela, talvez não seja a melhor vingança, talvez não seja a melhor solução para o caso. Certo? Então você tenta deter o juízo, o segundo juízo da proposição conjuntiva, que é aquele que determina o que você deve fazer em razão da primeira coisa, em razão do primeiro juízo. Então, nesse caso, né, quando você falou, é dizer que não vale a pena se vingar, porque isso vai acarretar outros males, né? E, no caso, um outro bom exemplo disso é da morte de um ente querido. Você, por exemplo, suponha que uma mãe acabou de perder seu filho. Você não vai chegar para ela e dizer que a morte não é o mal. Isso não vai ter efeito nenhum benéfico. Pelo contrário, a pessoa vai se irritar, vai dizer que você é desumano, que você é brutal, e ela vai estar certa. Porque o laço afetivo é um fato entre os humanos. E a morte de uma pessoa necessariamente gera luto. E gera dor nesse sentido. Né?
Então, o que você vai fazer? O que o Sêneca faz, por exemplo? Ele vai dizer que, ao invés da pessoa, sei lá, se matar ou desistir da vida, ela tem outras coisas a fazer senão aquilo. O Sêneca, uma consolação à mãe que tinha perdido o filho, vai dizer isso. Não, você tem outros filhos. Você não pode. Tá certo, é um grande sofrimento você ter perdido seu filho. Mas você tem outros filhos para cuidar. Tem o seu marido para cuidar. Certo? Então, ele não ataca o primeiro juízo, mas se concentra no segundo, que é aquilo que a pessoa faria em decorrência do primeiro. Certo? Então, ele, no fundo, ele está fazendo o quê? Está ganhando tempo. Está ganhando tempo. Então, quando você fala assim, você tem outros filhos, você tem... Nem diz assim, não, você pode ser feliz. Não, você não vai fazer uma pessoa em luto, a pessoa está infeliz, né? Está triste, sofrendo. Mas, pelo menos tenta despertar a pessoa para outras direções, para outras obrigações, para outras realidades, né? Também de laços afetivos que ela deve resguardar, apesar da perda, apesar da dor. Então, na mesma coisa no caso da ira, né? Ele não se ataca diretamente o juízo da ira, segundo o qual uma coisa, segundo o qual se sofreu uma injustiça, mas se ataca aquilo que a pessoa pretende fazer sob o domínio da ira em relação a essa suposta injustiça. Ou seja, por exemplo, os caminhões de som que atrapalham as nossas lives, eu não devo me vingar, né? Então, ok, entendi. Ele vai falar muito sobre sobre a arte, né? Ler poemas, então narrativas históricas. Diz que Pitágoras usava a lira, né? Inclusive uma dieta moderada, né? Porque ele vai dizer que uma pessoa cansada procura rixas. Então, fala um pouquinho dessa questão da arte, né? Porque ele próprio é um dramaturgo, né? Exatamente, né? Essa questão da pessoa cansada procura briga, né? Isso tem a ver justamente com o tônus da alma humana, dos estoicos se entendem. Eles entendem a alma humana, como a gente falou, como um composto de ar e fogo, né? Fogo fenomênico. E como toda substância, com toda liga, né? Com toda substância composta, ela tem um tônus. Você não pode estender indefinidamente porque ela vai arrebentar. Então, o tônus da alma humana, na medida em que você vai submetendo essa alma a circunstâncias desfavoráveis, esse tônus vai ficando danificado. E aí ela vai resistindo menos a problemas externos, a questões externas, dificuldades externas. Sim. Então, é por isso que, em primeiro lugar, o primeiro remédio para a ira seria a busca pela ataraxia, a busca por deixar a alma num estado segundo a natureza, mais próximo do estado segundo a natureza, que podemos dizer que é o estado natural da alma, certo? A alma não traumatizada, a alma não ferida, né? Imaculada, sem mácula nesse sentido, né? Sem ferimento, sem traumas. Interessante que é totalmente antidualista, né, essa filosofia, né? É muito interessante, né? Como não é uma repressão, né? Bom, para finalizar, Aldo, te agradeço muito e eu vou te comentar uma manchete que eu vi esses dias na internet que diz assim: agressividade é a maior arma dos empreendedores, né? Então, vamos comentar um pouquinho desse nosso mundo, né? Quer dizer, um mundo onde parece que a ira ou que a agressão é algo ótimo, né? Quando a gente sabe que a moderação, na verdade, é o que salva a maioria dos relacionamentos, né? Não, é verdade. A gente hoje vive a época do hedonismo radical, né? Então, tudo consiste... A felicidade hoje consiste em obter o máximo de prazer, certo? E lutar ao máximo por isso, né? E obter prazer exige também ter muito dinheiro, drogas e coisas de poder, né? Certo? E, ao mesmo tempo, a moderação parece uma coisa estúpida diante desse cenário. Né? Eu vou me deter, né? Porque eu vou me prender a valores, ou a regras, ou a reflexão, a qualquer uma dessas coisas, né? A própria música se tornou isso, né? É puro movimento violento, certo? É bate-cum, 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 bate-cum. Não tem mais esse movimento de meditação, de reflexão. Tudo isso se perdeu. A gente está na era da dissipação completa. Então, nesse sentido, é por isso
o estoicismo é importante hoje, né? E é um remédio contra isso. Não para você evitar isso ao máximo, porque não tem como, porque isso é o mundo, né? Mas para você se resguardar, para você remediar os efeitos maléficos disso na sua alma, no seu corpo. Certo? Então, ao mesmo tempo, a época do prazer extremo e a época do sofrimento exacerbado, né? De pessoas se suicidando, uma geração inteira aí de 20% dos jovens não saem de casa, nem estuda, nem trabalha, nem estuda. Um vício sem precedentes na história da humanidade em drogas, certo? Sem precedentes mesmo, né? Mas também essa epidemia de drogas por toda parte. E uma infelicidade generalizada, uma incapacidade de se relacionar, de conviver. Estava vendo isso já é uma realidade em várias cidades europeias, né? Das pessoas morarem sozinhas. 50% da população de Berlim mora sozinha, em apartamentos, solitariamente. Então, o humano ele vai perdendo essa capacidade de se relacionar, de se relacionar de forma comunitária, né? Isso, consequentemente, com que o casamento se torna impossível nas bases antigas, nas bases desejáveis, né? Porque as pessoas não se unem por propósitos comuns para estabelecer uma comunidade, mas por prazer. Então, é um prazer, assim como vem, ele vai, e as pessoas vão junto, né? Então, nesse sentido, a filosofia nos ajuda a refletir sobre essas coisas, né? Remediá-las na medida do possível. Muito obrigado, Aldo. Obrigado pela paciência, pela moderação, de ter nos dado atenção mais nesse dia. E agradeço a todos que vão ver do grupo de estudo. E só mais uma nota. Quando você falou, né, da questão da alma, alma verificada, isso, a terapêutica inclui uma dieta, certo? Então, há uma dieta adequada para a alma estar no seu melhor estado, porque, como você disse, não é um dualismo, existe uma íntima conexão do corpo com a alma, certo? Então, tudo que acontece com o corpo se reflete na alma e vice-versa. Então, uma boa dieta, né, baseada isso os estoques falam, Sócrates já fala também, baseada em alimentos frescos, né, com mínimo de preparação, é muito boa para a mente também, para a alma, para a nossa alma. Bom, agora que descobriram que o Alzheimer pode ser remediado com dieta mediterrânea, né? Que, aliás, foi criado pelos estoicos. Bom, Aldo, muitíssimo obrigado, viu? Um prazer estar aqui com você mais uma vez e agradeço a todos que vão assistir aí no futuro. Uma boa noite, obrigado.